Esse novo decreto ele fez uma flexibilização para a abertura dos comércios, né, mediante a apresentação de um plano de contenção e prevenção. E nós apresentamos, né, umas orientações que está no site até. Esse aqui o pessoal pode baixar no site, também tem um modelinho no site. Então, o comerciante que quiser abrir e que se enquadrar nas situações dos decretos que já estão vigentes, ele poderá abrir mediante a apresentação desse plano. Por mais que este decreto libere o funcionamento de algumas atividades do comércio aqui no município, há restrições ainda, né? Sim, há restrições para festas, casas de show, aglomeração, em locais públicos, praça, pista de caminhada, e também aqueles comércios que não conseguem prestar o serviço a menos de 1,5 m do cliente, como, por exemplo, um salão de cabeleireiro, uma situação de depilação, um esteticista, essas situações, dentistas. Essas situações também estão vedadas por causa do distanciamento entre o prestador de serviço e o cliente. No que se refere ao plano de contenção e prevenção ao coronavírus que o empresário deve adotar e planejar aí antes de abrir o comércio, ele tem um prazo para que isso seja feito? Como deve funcionar em relação a isso? Olha, antes do comerciante querer abrir, ele tem que apresentar esse plano para a vigilância sanitária. Aí, após esse plano ser aprovado, ele está apto a abrir. Se o plano que ele apresentar tiver medidas insuficientes para a contenção, segundo a análise da vigilância, essa poderá decretar também novas medidas para que sejam adotadas no estabelecimento e após ele já estará apto a abrir. Quais são as principais exigências deste plano de prevenção e contenção que deve ser elaborado pelo empresário aí? Olha, a maioria das exigências são em relação à asepsia, tanto dos clientes quanto dos colaboradores, né? Então, fazer os colaboradores lavarem a mão continuamente, o uso do álcool em gel, tanto para os colaboradores quanto para os clientes, antes de adentrar, né, nos estabelecimentos. E é questão mesmo de higiene, a limpeza das gôndolas, temos também a situação de controle da quantidade de pessoas no estabelecimento para evitar aglomeração. Então, os estabelecimentos considerados grandes, né, para a nossa cidade, eles podem atender até 5 pessoas ao mesmo tempo, os pequenos e médios, 2 pessoas. E estamos também orientando os comerciantes para que na fila de espera seja controlada a distância também de 1,5 m entre as pessoas, porque às vezes a quantidade de pessoas dentro do estabelecimento é controlada e a aglomeração se forma para o lado de fora na fila de espera. Então está tendo a fiscalização nesse sentido. Nós estamos cuidando agora nesse sentido. Doutora Maísa, de onde que vêm essas decisões do decreto? Olha, foi formado, né, um comitê de enfrentamento ao coronavírus aqui no município e todas as decisões que embasam esses decretos, digamos assim, antes de serem baixados os decretos, é feita a reunião com o comitê e as decisões das determinações que vêm no decreto são fruto dessa reunião e dessa decisão coletiva tomada pelo comitê de enfrentamento. E em relação aos estabelecimentos que descumprirem aí estes decretos, essas medidas, como deve proceder a prefeitura em relação a isso? Há alguma orientação nesse sentido, alguma mensagem que vocês passam? Sim, ao ser constatado, né, que o estabelecimento está descumprindo essas medidas, nós temos penas que vão desde multa até a cassação do alvará e também a interdição do estabelecimento. Para pessoas físicas que descumprirem as determinações do decreto, nós temos uma situação de multa também. E no que se refere à denúncia, caso alguém perceba que algum estabelecimento está descumprindo essas regras, qual que é o canal de denúncia? Olha, tem o telefone da Secretaria de Saúde,
é 3491-1388. Pode estar ligando lá e informando que o pessoal da fiscalização vai até o local para fazer as averiguações. Doutora, tem possibilidade de ser adotado medidas mais restritivas? Olha, há possibilidade. O Ministério Público Estadual entrou, né, com ação de inconstitucionalidade quanto ao decreto estadual. E se houver avanços, né, da pandemia no âmbito municipal, essa situação vai ser levada para o comitê e, se assim o comitê entender, nós poderemos sim estar aplicando ou voltando, né, com as medidas que foram aplicadas anteriormente, que são mais restritivas tanto ao comércio quanto à população.